Agora fiquei na dúvida para qual dos dois seria, não é? Parece-me óbvio que é para o Ricardo. Ricardo Araújo Pereira, que nasceu em Lisboa, nesse belo ano de 1974, licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica. É jornalista, escritor, cronista, guionista, argumentista e humorista. Começou a carreira como jornalista no Jornal de Letras em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintel e Tiago Dores formou o grupo Gato Fedorento. Já publicou 4 livros de crónicas. Esta última, Mixórdia de Temáticas, é também uma rubrica da rádio comercial, vai para o ar diariamente. É assim. Ricardo, ao longo das últimas semanas, desde que foi anunciada esta conversa, toda a gente me pergunta se estou nervosa com a mesma, e tenho agora que dizer publicamente que não estou nervosa, estou completamente em pânico. E, portanto, tenho que perguntar, Ricardo, se tem alguma questão para mim antes de arrancarmos com isto. Não, nenhuma, não, quer dizer, se isto for um desastre, é óbvio que a culpa é minha, e é muitas vezes, e portanto, por já se calhar a gente devia, sim, olá, está, assim, sim, boa tarde aos presentes. Sim, devíamos, boa tarde, exatamente, e pôr em cima da mesa de que isto, muito provavelmente, vai ser um desastre, e que a culpa não é sua. Eu estou mais descansada. Também alertaram para isso, para o facto de se eu não me conseguir safar, que o Ricardo safava-se, portanto, um dos dois vai sempre levar a melhor. Também é positivo. O porquê da escolha pela comunicação social para o ensino superior, ou no ensino superior? Porque fui obrigado. Se eu tivesse podido escolher em total liberdade, eu não teria feito o curso que fiz. Os meus pais acharam que era melhor. Eu queria escrever, não é? Queria escrever textos humorísticos. Os meus pais acharam que ninguém ganhava dinheiro a escrever e então acharam que era melhor, em vez de eu estudar literatura, que era o que eu queria, que eu fosse estudar comunicação social. Eu arranjei maneira de boicotar esse curso de todas as maneiras que consegui, portanto, escolhendo cadeiras opcionais de outras áreas, lá está, da área da literatura. Foi divertido fazer o curso, apesar disso, apesar de eu ter feito com muito desinteresse. Foi divertido não só por isso, porque tive a oportunidade de escolher outras cadeiras que me interessavam, mas também porque a Universidade Católica tem uma biblioteca que permite ao leitor ter acesso às estantes, que é uma coisa que a generalidade das bibliotecas não permite. A gente preenche um papel e o livro vem ter connosco. Ali não, a gente vai às estantes e está à procura de um livro, mas o que está à esquerda desse é mais interessante e a gente pega nesse. Isso é péssimo para os estudos, mas é bom para quem gosta de ser diletante e andar a ler coisas. O Ricardo gostava de ver, por exemplo, o seu livro na estante de uma qualquer biblioteca, por exemplo, da Católica? Sim, eu acho que o livro vai lá parar, mas é porque é um livro, não é por ser meu, é porque os livros, acontece isso aos livros, irem parar a bibliotecas. É uma coisa normal de acontecer, não é? Sim, acontece com alguma frequência, de facto. Exato. O porquê do humor? Bom, eu gosto de... Obrigado, é uma boa questão. Eu gosto de ver o que acontece à cara de uma pessoa quando ela ri. Gosto disso. Fica deformada completamente. Não, fica deformada. Aliás, isso é uma das razões o riso tem má reputação. Também tem boa reputação, mas tem má reputação. Tem má reputação porque o riso se associa muitas vezes ao mal, o vilão tem uma gargalhada própria, o herói nunca ri, é uma pessoa séria, mas o vilão tem uma gargalhada, associa-se à loucura, por exemplo, associa-se à superficialidade, e por isso, por todas essas razões, e mais algumas, associa-se, enfim, a várias outras coisas que lhe dão má reputação. O riso tem má reputação ainda porque, pelo menos para quem cresceu, para quem nasceu onde nós nascemos, ou seja, numa sociedade como a nossa, muito marcada por uma determinada tradição cultural, tradição essa que tem, por exemplo, a Bíblia como um dos livros essenciais, e se a gente ler a Bíblia com atenção, há 2 ou 3 indícios de que Deus, eu sou ateu, mas de que o nosso Deus não é especialmente amigo do riso. Não é? Logo, assim que a Bíblia começa, logo no primeiro livro, a Bíblia não é um livro, não é? São vários, são uns 72 livros, e logo no primeiro, que se chama Gênesis, há uma cena em que Deus
faz um acordo. O que é que se passou? Foi uma um pomba. momento bonito, Uma pomba, não foi foi? Sim. Precisamente quando eu falei em Deus, passa uma pomba. Foi bonito. E foi mais bonito ainda porque eu sou ateu e ela podia ter passado por cima de mim e deixado qualquer coisa, mas não o fez. Não sei se repararam. Portanto, há algum respeito entre... Assim, capaz, não é possível. Bom, estava a dizer que no primeiro livro da Bíblia há um momento em que Deus celebra um contrato com Abraão e diz-lhe que ele vai ser pai dos povos, é isso que o nome Abraão significa, e que por isso ele vai ter filhos com a mulher. Deus anuncia à mulher de Abraão, que se chama Sara, que ela vai ter filhos. Há um problema, que é Sara tem 90 anos e Abraão tem 99. E por isso, quando Deus comunica a Sara que ela vai ser mãe, ela ri-se. Acha graça, eu também acharia. Mas Deus não acha graça a que ela ache graça. Deus diz-lhe: porque é que tu estás a rir? Há alguma coisa que seja demasiado difícil para mim? E ela diz: não, eu não estava a rir. E Deus diz: não, tu riste-te. Isso para mim é importante, porque ela prefere mentir a Deus, ela está na presença de Deus e prefere mentir-lhe do que admitir uma coisa simples, que é: eu achei graça a isso de eu ir ter filhos, achei graça. Muito mais tarde na Bíblia, já no Novo Testamento, quando o anjo anuncia à Virgem que ela vai ser mãe, e é igualmente improvável que ela seja mãe, Maria não ri. Antes, pelo contrário, o que ela diz é: faça-se em mim a vontade do Senhor. E desde sempre Maria é apontada como um exemplo de fé, e Sara por contraponto com Sara, que não é um exemplo de fé, precisamente porque riu. O riso é o nó do problema aí, não é? E há vários outros momentos. Por exemplo, o facto de no Novo Testamento, nos Evangelhos canónicos, ou seja, naqueles que entraram na Bíblia, são 4, Jesus Cristo não ri nenhuma vez. E chora duas vezes, não ri nenhuma. Chora quando vê Jerusalém e chora quando Lázaro morre, mas não ri nenhuma vez. E portanto, o primeiro teólogo a ter constatado isso terá sido um homem chamado João Crisóstomo, e isso foi um motivo de discussão durante séculos. E compreende-se que seja assim. Se o modelo de ser humano para uma grande parte da humanidade nunca riu, talvez isso queira dizer qualquer coisa. Talvez isso signifique que para ele, para Deus, o mundo seja um lugar mais apropriado para o luto do que para a alegria. Está ali uma senhora fazendo que não. E eu admito que tenha um conhecimento teológico mais profundo. E a gente pode discutir isso, mas acho que é melhor passarmos à pergunta seguinte, antes que... Sim, vamos lá. Não, eu só questionar se nós, em Portugal, ou melhor, se o nosso país é um país bem-humorado ou um país de anedota. Bom, eu acho que há piores. Uma vez alguém perguntou ao professor Alberto Pimenta, que é um escritor de que eu gosto, aliás é citado nesse livro, logo, é o primeiro autor que eu cito nesse livro. E eu cito já agora, deixem-me só fazer este parênteses. Vou acabar. O Alberto Pimenta é um professor universitário e poeta. E uma vez perguntaram-lhe o que é que ele achava de Portugal. E ele disse que achava que Portugal era um país igualzinho aos outros. E a pessoa que estava a falar com ele disse: acha mesmo, professor? Acha que é igual? E ele disse: eu não disse que era igual, disse que é igualzinho. Que apesar de tudo é diferente. Sim, exatamente. Eu não sei exatamente o que é que ele queria dizer com isso, mas simpatizo com essa ideia de Portugal. Acho que sim, acho que nós somos... eu acho que é óbvio que eu tenho simpatia pelo lugar onde nasci e pelo povo a que eu pertenço. E acho que a gente tem defeitos aos quais nós nos conseguimos habituar. No outro dia falei com um espanhol que me disse assim: eu vivo em Portugal há 8 anos e eu ainda não percebi o que é que ao fim da tarde quer dizer. Que horas é isso? Encontramos ao fim da tarde. A que horas é isso, pá? O que é que vocês querem dizer com isso? Eu nunca tinha reparado que ao fim da tarde, que há algum problema com a expressão ao fim da tarde. Para mim é uma excelente expressão. Voltando um bocadinho atrás, ao tempo dos Gado Fedorento, o que é que significou, na altura, exatamente a criação deste grupo? Quer dizer, desta grupeta? Exato, não significou grande coisa. O que se passou foi...
quando eu acabei a faculdade, eu fui escrever textos humorísticos para atores a sério. Ainda é isso. O que eu faço, a minha profissão é essa, é escrever textos humorísticos. É isso que eu ponho nas finanças. Ponho nas finanças, ponho. Existe uma categoria? Profissão guionista. 2010? Não. Eu não sei exatamente qual é, mas o que eu ponho lá é guionista. Eu escrevo os guiões que eu depois interpreto. E eu mantenho-me fiel a essa designação, mesmo quando isso joga contra mim. Uma vez o Benfica tinha perdido um jogo e eu espatifei o carro todo numa curva, estava meio transtornado com aquilo e pumba, espatifei o carro todo e apareceu a GNR. E o GNR começou-me a fazer aquelas... Era mesmo um GNR à séria, não é? Bigode, pança, tinha tudo, tinha a farda completa. E ele diz, ora bem, nome, profissão. E eu disse, guionista. E ele, guionista, mas olha, você para guiar não tem... Não tem jeito. Mas... Isso é só para dizer que, mesmo quando não é bom para mim, eu mantenho-me fiel a que essa é a minha profissão. E o que aconteceu foi que então eu comecei a escrever para atores a sério, para o Herman, para a Maria Rueff, etc. Só que acontece qualquer coisa quando a gente escreve para outra pessoa, que é, instala-se a seguinte dúvida. Quando o público ri de uma coisa que eu escrevo, o público está a rir do que eu escrevi ou da maneira como a pessoa para quem eu escrevo a disse. É uma questão de vaidade, não é? Há uma peça de um autor francês chamado Edmond Rostand, é uma peça muito conhecida, chama-se Cyrano de Bergerac. Conta a história de um homem muito feio, tem um nariz grotesco, é um homem horrível, mas é um grande poeta. E ele tem um amigo chamado Christian, que é bonito, e eles estão ambos apaixonados pela mesma moça, chamada Roxane. E então eles fazem uma espécie de parceria público-privada, que é o rapaz muito feio escreve as cartas e o rapaz bonito entrega-as. E a meio da peça a gente não percebe se a moça está apaixonada pelo que as cartas dizem ou pelo rapaz bonito que as vai entregar. No meu caso era a mesma coisa. Eu queria saber se o público achava graça àquilo que eu escrevia ou se... Como é que se consegue perceber a diferença? Eu acho que o público, quer dizer, o Herman e a Rueff é óbvio que eles são ótimos, isso não está em causa, nunca esteve em causa, não é? É claro que o público ria deles. Mas por uma questão, lá está, que é de vaidade, acaba... Ou melhor, a vaidade é um fator importante nessa decisão de... E se eu experimentasse dizer eu? E se eu experimentasse fazer isto? E portanto isso acabou por ser um acidente, o facto de a gente interpretar os nossos próprios textos e tivemos sorte. Basicamente o que aconteceu foi que tivemos sorte. Nós estávamos num canal que era a SIC Radical, que tinha 10 mil espectadores, é isso que o canal tem ainda, são 10 mil espectadores, não é mais do que isso. Mas no espaço de 6 meses eu passei de ninguém me conhecer na rua para toda a gente me abordar na rua. Cada pessoa me gritava a sua coisa. Fala, tu queres ser eu? 15-0! Cada pessoa tinha uma coisa para me dizer. E isso aconteceu por uma razão, que é, aquilo extravasou os limites do canal por causa da bondade de estranhos, por causa do facto de desconhecidos, pessoas que eu não conheço, terem pegado naquilo e posto na internet, posto no YouTube, terem mandado uns para os outros, para os colegas de trabalho, etc. E foi assim. Mas o Ricardo tem uma certa, não sei se a palavra é forte, uma certa aversão a esta exposição pública. Por exemplo, página de Facebook oficial, mentira, não existe. Porquê? Porque, repare, há várias coisas diferentes. A primeira é que eu não nasci para isto. Eu sou sempre um peixe fora d'água quando se trata de falar para plateias, pisar palcos. Não é essa a minha formação, nunca foi, nem eu tenho interesse em que seja. Ou seja, é de facto um acidente o facto de eu interpretar os meus próprios textos. Um bom acidente. Mas é um acidente, muitas vezes, na dupla acessão de acaso e de desastre. Na medida em que eu não tenho formação nenhuma para interpretar textos humorísticos, nem quaisquer outros. Mais fácil estar na rádio, não é? Na rádio é mais fácil porque dá a sensação que estamos atrás de um arbusto e atiramos uma pedra e escondemos outra vez. Exatamente. Ninguém nos está a ver. É exatamente Sim, isso. É mais fácil. E, portanto, já não me lembro da pergunta, mas... Eu também não, mas está tudo bem. Tenho mais uma, portanto...
O humor, dizem os especialistas, assenta em 3 bases: a surpresa, a verdade e a incongruência. Concorda com estas 3 bases? Não, bom, para a existência do humor? O que aconteceu, vamos lá ver se a gente... O que acontece é o seguinte: desde há milénios que os filósofos andam a tentar entender essa coisa misteriosa que faz isso que a gente chama rir. Porquê? Por que razão? Há várias teorias sobre a razão pela qual nós fazemos isso. Uma teoria, que aliás durou 2000 anos, portanto Platão foi o primeiro a enunciá-la, e Thomas Hobbes, 2000 anos depois, ainda a reforçou, é uma teoria que diz que a gente ri. Nós rimos porque nos sentimos superiores àquilo de que nos estamos a rir. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu vejo uma senhora velhota na rua e ela cai e eu estou em pé. Basicamente é isso. Eu rio-me porque eu estou em pé. Ela caiu, eu continuo em pé, sinto-me superior, rio-me. O Thomas Hobbes usou uma expressão célebre chamada glória súbita. É isso que a gente sente quando ri, diz ele, diz esta teoria. Nós rimos porque nos sentimos superiores àquilo que estamos a rir. A certa altura, há um senhor chamado Francis Hutcheson que faz umas críticas interessantes a este argumento da superioridade. O que ele diz é o seguinte: se nós nos rimos porque nos sentimos superiores aos outros, então porquê é que não vamos todos rir à gargalhada para uma enfermaria? Lá dos coxos e dos manetas e tal. Mas, porquê é que nós escolhemos como animais de estimação cães e gatos que nos dão alegria, quando, para nos sentirmos verdadeiramente superiores, devíamos escolher, sei lá, um mexilhão, para a gente sentir de facto aquela superioridade que nos dá tanta alegria? E ainda, diz ele, se é por nos sentirmos superiores que a gente ri, porquê é que nós nos rimos mais de um cão, por exemplo, quando ele está vestido com uma saia e está só equilibrado em 2 patas, do que quando ele está só a ser um cão? Quando ele está só a ser um cão, a gente não se ri dele e sentimos mais superiores a ele, porque ele, quando está com a sainha e assim, parece estar mais próximo de nós. São bons argumentos, são interessantes argumentos. E então, esses argumentos terão aberto caminho a uma segunda teoria, que é a teoria da incongruência. O que diz a teoria da incongruência é que a gente se ri por outra razão. É porque aquilo que a gente está à espera que as coisas sejam, não é aquilo que depois a gente constata que as coisas são. Ou seja, aquilo que a gente capta com os sentidos desmente aquilo que a gente estava à espera, aquilo que a gente esperava com a cabeça. A gente pode aplicar a teoria à mesma situação. Uma velhinha cai e eu rio porque o que eu espero que uma velhinha seja não é um espetáculo de frutas espalhadas pela estrada e colãs virados de pernas para o ar. É uma senhora em pé. Há uma terceira teoria que se chama a teoria do alívio. Assim, essa teoria diz que o riso tem no ser humano a mesma função que aquela válvula tem na panela de pressão. Serve para aliviar alguma pressão. Exato, é um escape. Isso é uma teoria do Freud. E mais uma vez a gente pode aplicar lá a mesma situação. A velhinha cai e a gente ri-se de nervoso. Estamos nervosos e aquilo ajuda a aliviar alguma tensão. O facto das 3 teorias explicarem a mesma situação é significativo na medida em que as 3 juntas parecem não conseguir explicá-la. E cada uma em separado também não. O Freud fez uma outra coisa. Uns anos mais tarde de ter dito isto sobre o alívio, sobre o escape, escreveu uma outra obra, mais pequena, em que ele parece subscrever a primeira teoria da superioridade. Mas com uma diferença importante. Ele diz que nós nos rimos de facto por nos sentirmos superiores. Mas ele diz que essa superioridade não é em relação aos outros. É nossa em relação a nós mesmos. Ou seja, ele diz que o riso é uma maneira do superego dizer ao ego: estás a ver? O mundo não é assim, parece muito assustador, mas não é assim tão perigoso. É uma brincadeira de crianças, na verdade, com a qual vale a pena fazer uma piada. Ou seja, nesse caso o riso seria uma maneira de nós, é uma estratégia que nós temos de nos consolarmos a nós próprios, ou seja, de arranjarmos um modo de lidar com o mundo, que é demasiado duro, demasiado grande para nós, demasiado áspero, e é o riso que nos dá a capacidade de o tornar um bocadinho mais humano.
Eu simpatizo com essa teoria. O Ricardo também defende que depois, mesmo dando essa nova visão ao mundo onde vivemos, torcendo esse mundo, que fica tudo na mesma, novamente. Pois exato. Desse primeiro impacto. Sim, lá está, porque eu creio que aquilo que nós chamamos de sentido de humor é, na verdade, uma maneira estranha de olhar para as coisas e de pensar sobre elas. É um tipo de raciocínio especial, assim como a filosofia é um tipo de raciocínio especial. A diferença é que o humor muitas vezes é uma espécie de avesso da filosofia. Uma espécie de filosofia virada de pernas para o ar. Vou tentar dar um exemplo, deixem-me ver se eu... Por exemplo, um exemplo daquilo que eu me refiro quando digo que é filosofia virada de pernas para o ar. Há uma personagem de um livro do Rabelais chamado Pantagruel. A personagem chama-se Panurgo. Panurgo é um amigo do Pantagruel, que é um gigante. E o Panurgo tem uma opinião sobre ter dívidas que é muito contraintuitiva. Quer dizer, a ideia de toda a gente é que ter dívidas é péssimo. Portugal, aliás, viveu nos últimos anos uma situação bastante difícil, justamente porque tem dívidas e tem muitas. Como filosofia às avessas, o Panurgo consegue defender uma posição irrepreensivelmente lógica, partindo da seguinte premissa absurda: ter dívidas é excelente. Excelente. Ele diz o seguinte: ter dívidas é ótimo, é a melhor coisa que a gente pode ter. Porque os credores todas as noites rezam por mim, arranjam maneira de eu ter emprego, esforçam-se para que a vida me corra bem. Ter dívidas é a melhor coisa. Ele até diz que o facto de ter dívidas desmente, por exemplo, uma verdade que os filósofos tinham como absoluta, que era a de que do nada, nada vem. E ele diz, é falso. Eu do nada consegui produzir coisas. Do nada consegui produzir dívidas, credores, imensas coisas. Não tinha nada e produzi muito. É a isso que eu me refiro quando digo que o raciocínio humorístico é uma maneira especial de olhar para as coisas. E essa maneira especial faz parte, acho eu, de uma estratégia para tornar o mundo um bocadinho mais confortável. Reparem, quando ele passa de uma pessoa que está com a corda na garganta por estar endividado para uma pessoa que está muito confortável por estar endividada. O mundo não mudou, as dívidas permanecem, mas a disposição dele, a relação dele com o mundo mudou bastante. Ele se sente-se muito mais confortável agora. Ou seja, o humor, acho eu, o sentido do humor é uma espécie de equivalente daquele movimento que a criança faz quando leva uma chapada e leva a mão à bochecha com lágrimas nos olhos e diz, não me doeu? Eu acho que é exatamente isso que o riso faz. O riso é uma maneira da gente dizer, não me doeu. O humor como estratégia de reagir ao sofrimento. Isso, exatamente. Essas palavras não são minhas, são suas. Pois eu sei. Eu não bebi assim tanta poncha a seguir ao almoço que ainda não me lembro das minhas próprias palavras. Ótimo. De qualquer forma, tenho Mas bebi alguma, devo confessar, bebi alguma. Soube bem? Claro, com certeza. Isso é que é importante. Lapas e poncha, foi só o que eu vim cá fazer. Isto é um intervalo que eu faço antes de voltar para as lapas e para a poncha. Faz parte. Se o humor é, e todos nós sabemos que efetivamente é uma forma de aliviar tensão, porquê que nos rimos tão pouco? Lá está, vou começar por uma questão prévia que é, o humor, a gente diz, e disse muito bem, eu concordo consigo, o humor é uma forma de aliviar a tensão. Só que eu também posso dizer exatamente o contrário. O humor é uma forma de construir tensão. Reparem, eu acho que toda a gente já presenciou uma situação desse tipo. Alguém faz uma piada e gera-se um problema. Gera-se uma situação de tensão que vai descambar em pancada. Há um livro do Camilo que se chama Novelas do Minho. A primeira das novelas do Minho, são 3. A primeira chama-se Gracejos que Matam. É precisamente uma história em que uma pessoa faz uma piada e 2 famílias, por causa disso, ficam desavindas e a história acaba em tragédia. Por isso, é o contrário do que disse, repare. Uma piada acastela a tensão. Mas a gente também pode dizer exatamente o contrário. Toda a gente também já presenciou uma situação em que a situação estava muito tensa e uma piada contribuiu para distender toda a gente. Uma vez, reparem como todas as histórias da minha vida até agora envolvem o facto de eu ter ido ver o Benfica. Uma vez eu tinha ido ver o Benfica, lá está.
E aprende-se muito a viver o Benfica. Era um jogo muito importante, do Benfica com o Porto. E o estádio estava muito cheio, havia muita dificuldade para estacionar. E eu estava num estacionamento ao pé do Estádio da Luz, que estava completamente cheio, à exceção de uma zona bastante grande, que não tinha um único carro. Só que ninguém conseguia entrar para lá, porque havia um homem a guardar a cancela. E só quando lhe deram ordens para abrir a cancela é que o homem, coitado, pôde abrir. Mas as pessoas estavam tão furiosas que estacionaram o carro. E uma das pessoas saiu do carro, dirigiu-se ao homem e disse: "Você é um palhaço." E o guarda disse: Não, você é que é um palhaço." E os homens crescem os dois, um para o outro, e ficam ali, fica aquela... Percebe-se que são os segundos que antecedem uma zaragata. Você é que é um palhaço, você é que é um palhaço. Eu estava ao longe, apercebi-me daquilo, mas eu ia longe, ia a caminho do estádio. Não me apetecia que eles andassem à luta, mas também não ia investir muito em separá-los, porque eu queria ver o Benfica. Então o que eu fiz foi, eu disse de longe, eu chamei-lhes a atenção e disse: Ei, eu é que sou um palhaço. Eles olharam para mim, olharam um para o outro, já não tinham vontade de andar à pancada e foram-se embora. Cada um foi à sua vida. Portanto, viva o Benfica! Porque foi do Benfica. Sim, era um jogo. Portanto, de tudo é que nós ganhámos 1-0 com o gol de Javier Saviola. Exatamente. Ricardo, como é que lida com, vou usar a expressão em inglês, os haters e com aquela malta que se esconde atrás de um teclado de computador e atrás também de uma falsa moral? Eu, na verdade, não lido. Voltamos àquela questão de há pouco, já sei qual era a pergunta que eu não respondi, que é... Portanto, eu sou um peixe fora d'água nisto. Eu não estava preparado... Para já, eu não estou preparado para... Eu não sou uma pessoa do palco, não sou uma pessoa da televisão, eu faço programas de televisão quando me apetece e não sou uma pessoa cuja profissão seja aquilo. Ou seja, a gente, por exemplo, sei lá, a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira é uma pessoa cuja profissão é ser apresentadora de televisão. A minha profissão é outra, eu escrevo textos humorísticos, é isso que eu faço. Eu sou um gajo que escreve piadas. Essa é a minha descrição mais perfeita. E é isso que eu faço, estou em casa e faço isso. Apresento-as por acidente, como já disse. Depois, todas as estratégias de me livrar de uma... Por exemplo, ter Facebook parece-me... Eu não entendo bem a vantagem. Eu percebo que haja algumas vantagens. Percebo que uma das vantagens é uma pessoa ser uma espécie de testemunha de Jeová de si própria, ou seja, pôr o pé na porta das pessoas e dizer: eu hoje à tarde vou estar na Madeira, apareçam na Madeira, saiu o meu livro, comprei o livro, e eu tenho algum pudor de fazer isso. Por outro lado, também, eu acho que as redes sociais, o Facebook e tal, por exemplo, eu neste momento tenho dúvidas que haja um paparazzo ainda em atividade em Portugal, porque as redes sociais e o Facebook em primeiro lugar são a vitória ideológica das revistas cor-de-rosa e são a derrota comercial das revistas cor-de-rosa. Porque antigamente era preciso andar atrás das figuras públicas para as fotografar e pôr nas revistas, e agora elas fotografam-se a si próprias e põem no Facebook. Ora, eu nunca quis fazer isso. Eu sempre andei a tentar manter a minha vida privada por duas razões. Primeiro, porque ninguém tem nada a ver com o que eu faço em privado. Segundo, porque não há interesse nenhum no que eu faço em privado. Minha vida privada não tem nenhum interesse. Por isso eu até... uma vez eu ia passar numa banca de jornais e vejo na capa de um jornal que já fechou, que se chamava 24 Horas, na capa dizia: as férias de luxo de Ricardo Araújo Pereira na Malásia. Eu ainda hoje nunca fui à Malásia. Nunca fui. Abria-se o jornal e dizia em que praias é que eu tinha estado, tinha-me divertido imenso, não sei o quê. O que me fez mais confusão, reparem, não foi tanto aquilo ser mentira, foi o facto da vida que eles inventaram para mim era mais interessante que a que eu levo. Era uma vida muito melhor aquela. E portanto eu sempre tive essa... quer dizer, não tenho essa compulsão, não é? Eu acho que já basta o que basta, não é? Por isso... Eu não tenho nada contra ser abordado na rua, como calculam hoje, aqui na Madeira, ainda hoje. Eu já tirei fotografias com 20% da população do Funchal. Não tenho nenhum problema com isso. As pessoas todas me abordaram com muita simpatia e eu fui. Tirei as fotografias com as pessoas que quiseram e até me agrada isso. Devo confessar que
metemos uns com os outros. Quem é do Benfica diz então o nosso Benfica. Quem não é diz você só tem um defeito. Falamos, vamos embora, não tenho nenhum problema com isso. Agora, isso já basta, não é? Eu não vou ainda estar a esfregar na cara das pessoas. Eu disse coisas muito interessantes no período em que a Mota passou. Mas já não vou repetir. E portanto, aquela questão dos haters, né? Aquilo que se chama as pessoas que vivem para odiar e tal. Eu não tenho contacto com isso, também porque não me movo nas redes sociais, isso existe muito. E se calhar uma das razões para eu não me mover tanto é essa, porque a mim acontece-me o seguinte, eu não sei se provavelmente vocês são pessoas que têm uma autoestima superior à minha. Eu vou-vos dizer o tipo de palerma que eu sou. Estou a atuar para uma plateia de 1000 pessoas. 999 estão a rir tanto com o que eu digo que têm aqui, a meio do espetáculo, têm de ir comprar fraldas para incontinentes porque estão a fazer xixi pelas pernas abaixo. 999 estão a rir à gargalhada. E uma está séria a olhar para mim. O que eu estou a pensar é, o que é que eu estarei a fazer mal? Como é que se contorna isso, Ricardo? Não se contorna. Se calhar com alguma terapia ou assim, mas... eu acho que não se contorna, quer dizer, houve uma coisa que eu percebi muito cedo, quer dizer, eu também, quando nós começámos a ser conhecidos, eu já tinha 20 e tal anos, por isso já não era uma criança, não é? Mas no início, aquilo era muito entusiasmante, perceber que se falava de nós. E então eu fiz 2 ou 3 vezes o exercício de pôr o meu nome no Google, nesses primeiros tempos. E nisto, aparece-me uma pessoa a dizer mal. Eu consigo perceber pelos argumentos e pela maneira como ela escrevia que era um idiota. E a seguir aparece uma pessoa a dizer bem. E aí eu consegui perceber pelos argumentos e pela maneira como escrevia que era outro idiota. Eu nunca aprendi nada numa caixa de comentários da internet. Nunca. Só para dar um exemplo, no outro dia, um jornal tinha a seguinte notícia. Amanhã, alerta amarelo para todo o país. Prevêem-se chuvas. 4 comentários. E eu disse, espera aí, eu tenho que ir ver que comentários é que esta notícia mereceu. E os comentários eram coisas do género. É uma vergonha, o governo não faz nada. O segundo comentário dizia, no meu tempo íamos a pé, descalços na neve para a escola. Era só azedume. E, bom, e é isso. Eu acho que é saudável até a gente poupar-se a isso. Ricardo, na vida privada tem 2 filhas. De que forma é que... Tem que idades as filhotas? Tem 12 e 13. 12 porque, e 13. Sim, porque resultaram Estão na fase do engano. da puberdade, não é? Ambas. Foram ambas, sim. Ajudaram em alguma ocasião à criação de textos humorísticos? Sim, ajudaram. O Ricardo defende que as crianças, os loucos e os humoristas têm a capacidade de ver sempre o mundo com outros olhos. Isso, repara, eu acho que as crianças, isso é uma boa lista, não é? São categorias interessantes. As crianças, os loucos e os humoristas dizem coisas, todos dizem coisas, têm a capacidade de dizer coisas que fazem às pessoas que têm o mau gosto de se transformarem em adultos, fazem com que essas pessoas digam, realmente, pois é. Essa ideia de que o humorista, o louco e a criança veem o que mais ninguém vê, apesar de estarmos todos a olhar para o mesmo sítio, veem o que mais ninguém vê. Isso agrada muito porque significa que o olhar dessas pessoas mantém uma espécie de virgindade que faz com que as coisas sejam sempre novas para essa gente, não é? Para essas pessoas. E para os adultos não. Os adultos habituam-se a... As coisas são assim e eu deixei de as questionar, porque é melhor, é mais fácil, é assim que se espera que a gente viva, não é? Eu lembro-me de... A minha mãe tinha uma modista, na altura ainda havia modistas, era uma senhora que arranjava saias, não é? Fazia bainhas, esse tipo de coisas. Cheirava a mofo. A minha mãe dizia, dá um beijinho à senhora, eu dava um beijinho à senhora. Depois eu puxava a minha mãe para baixo e dizia, senhora cheira a mofo. E a minha mãe dizia, Ricardo, por amor de Deus, vai para ali, é quieto. Mas a minha mãe sabia que a senhora cheirava a mofo. Ela também sabia. Só que ela deixou de ver isso. Deixou de ver. Porque é assim que acontece. O olhar vai-se calejando
E a gente deixa de ver. É muito frequente a gente ir com uma criança e a criança dizer, olha ali. E a gente, realmente isto não faz sentido, eu passo aqui todos os dias e nunca tinha visto. Essa capacidade de ser infantil, acho que é uma aspiração do humorista, assim. E sim, voltei bem. As minhas filhas elas têm graça e chega a ser perigoso, porque elas sabem que eu valorizo isso, não é? Que eu valorizo que uma pessoa tenha graça. E por isso, às vezes, elas fizeram uma coisa mal e eu quero ralhar ou assim, e elas fazem-me rir e eu disse, vai-te embora, vai. E por isso tem que vir a mãe para bater e trancá-las numa cave úmida. E o que é que faz rir o Ricardo? Bom, a mim às vezes as pessoas perguntam isso aos humoristas, é uma pergunta clássica, não é? O que é que faz rir um humorista no sentido em que... Desculpa por ter perguntas clichê. Não é clichê, eu disse clássica. Clássica é outra coisa. É uma pergunta clássica porque, de facto, há a tentação de achar que o humorista se ri menos, ou se ri de outras coisas. Ora, aí está! É isto mesmo. Atenção, isto que acaba de acontecer, à sua maneira, é terrorismo, não é? Mas é do bom. Estamos a... Não aleijou ninguém, a mim nada. Eu vou mais quentinho para casa. Esqueci-me foi do que estava a dizer. Estava a perguntar o que é que fazia rir o Ricardo. Já sei. Sim, às vezes as pessoas acham que é o equivalente do mágico que sabe os truques todos. Isso não é exatamente assim. Há sempre qualquer coisa que nos surpreende. Mas para responder rigorosamente à pergunta, aquilo que me faz rir é aquilo que faz rir toda a gente. Que é coisas más. Meus amigos, é disso que a gente ri. Não têm graça nenhuma. Só têm graça. As pessoas boazinhas só têm graça se forem tão boazinhas que as qualidades, por excesso, se transformam em defeitos. Por exemplo, uma pessoa tão generosa que a generosidade se volta contra ela e ela acaba sem nada, por exemplo. Isso tem graça. A gente aí acha graça. Mas, reparem, o Molière escreveu várias comédias. São sobre quem? Hipócritas, misantropos, hipocondríacos, novos ricos. É disso que a gente se ri. A gente ri-se. As pessoas às vezes dizem assim, também só te rires do mal. Claro, a gente só se ri do mal. Porque só do mal é que vale a pena rir. Porque só para as coisas más é que a gente precisa de alívio. Não é? Eu quando estou muito contente, às vezes, vamos lá ver, por exemplo, quando nós estamos muito contentes, a gente às vezes ri-se. Tirei 20 no teste, e a gente ri. Mas não é o riso humorístico, não é o riso que me pagam para produzir. O riso que me pagam para produzir é sobre outra coisa. O riso que me pagam para produzir, em princípio, ou em última análise, é sobre o facto de irmos todos falecer. Eu não sei se estavam a par desta notícia, que vamos todos morrer, mas é um prazer para mim vir do continente anunciar isto. Nós vamos de facto todos morrer. Há um episódio numa tragédia muito conhecida chamada Hamlet, uma tragédia do Shakespeare, em que o Hamlet está num cemitério e os coveiros estão a escavar uma cova. E como toda a gente que já foi a um cemitério à antiga, quando se escava uma cova no cemitério, acontece um espetáculo meio grotesco, que é os habitantes daquela cova começam a aparecer aos bocados. E então o coveiro está a escavar uma cova e se rolam 3 ou 4 caveiras. E o Hamlet fica muito impressionado com aquilo, sobretudo com a falta de respeito que o coveiro tem. Uma caveira, tira, outra. E o Hamlet até diz ao amigo com quem está, que se chama Horácio, ele diz, já viste aquilo, aquela falta de respeito, a maneira como ele trata as caveiras, se calhar aquela caveira era de algum advogado ou assim, porque em princípio, no tempo do Shakespeare, os advogados eram pessoas respeitáveis. Claro, felizmente isso passou, mas ele diz isso, e a certa altura é uma parte que toda a gente, mesmo quem nunca viu o Shakespeare, quem nunca viu o Hamlet, quem nunca leu o Hamlet, em princípio já viu essa imagem, que é a imagem de um homem de colãs com uma caveira na mão, a falar com ela. O que acontece é que o coveiro lhe diz, olha, sabes quem era esta caveira? Esta caveira era de um homem chamado Yorick, que era o bobo da corte, no tempo em que o Hamlet era pequeno. E o Hamlet diz, ele vira-se para a caveira, é aí que ele faz esse discurso para a caveira. Ele diz, quantas vezes andei às tuas cavalitas? Onde é que estão as tuas piadas agora? Onde é que estão as piadas que faziam rir uma mesa inteira? E depois ele diz assim, vai ter com a minha dama e diz-lhe que, por mais maquilhagem que ponha na cara,
é a este estado que há de chegar. E conclui dizendo, fala rir disso. E eu acho que é exatamente para isso que me pagam. É para fazer as pessoas rirem-se do facto de, por mais maquilhagem que ponham na cara, é aquele estado que vão chegar. Podia ser a conclusão, mas ainda não é. Ricardo Araújo Pereira lançou em 2016 A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, pela tinta da China, que há de estar à venda em algum sítio, portanto não me estão a pagar a comissão, mas fica aqui uma espécie de manual de escrita humorística. Então, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. E depois? E porque, reparem, é a única vingança que a gente tem. Não há mais nada. Quer dizer, há um poema do Philip Larkin que diz assim: toda a gente morre. Quem vive com medo da morte, morre. Quem vive rindo-se na cara da morte, morre na mesma. Não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que se vive de outra maneira, vive-se melhor se nós formos capazes de rir dessa informação terrível que a gente carrega. Agora, vive-se melhor, não muito melhor. Aquilo é uma espécie de anestesia, acho eu, que o riso é uma espécie de anestesia para essa ideia. Mas é uma anestesia que dura pouco. Dura o tempo da gargalhada, às vezes nem isso. Às vezes no fim da gargalhada a gente já está... já é assim uma espécie de... Já voltei ao mesmo. Mas há ali um momento de abandono em que de facto a gente esquece. Mas é paradoxal porque a gente esquece na altura em que se lembra melhor ainda. Há muitas... Para mim não é que... Muitos epitáfios, aquelas frases que se escrevem nas pedras tumulares das pessoas, e muitas últimas palavras, aquelas últimas palavras que uma pessoa diz antes de morrer, sejam humorísticas, tenham graça. A maior parte... Raul Solnado. Sim, por exemplo, o Raul Solnado morreu há pouco tempo. Ele pediu que lhe escrevessem no túmulo a seguinte frase: aqui jaz Raul Solnado, muito contra a sua vontade. Mas há uma coleção enorme de últimas palavras, as palavras que as pessoas dizem, é a última coisa que dizem antes de morrer, e que tem graça. A maior parte dessas histórias nunca aconteceu. São histórias apócrifas. A maior parte nunca aconteceu. Mas eu acho muito significativo que a gente inventa essas histórias e as passe de geração em geração. Por exemplo, a história mais famosa desse ponto de vista, e a minha favorita, é a história do São Lourenço. O São Lourenço já morreu por causa de uma piada. O imperador, um homem chamado Décio, chamou-o à sua presença e disse-lhe que exigiu que ele trouxesse o tesouro da igreja. Então o São Lourenço fez uma coisa que os padres às vezes fazem, que é andou pela cidade, convidou todos os pobres e doentes e apresentou-se com esse exército de gente desgraçada à frente do imperador e disse: está aqui, o tesouro da igreja está aqui. Como é óbvio, o imperador não achou graça e mandou matar. Mandou matar, reza a lenda, que mandou matar pelo fogo, mandou matar queimado numa grelha. Aliás, se vocês puserem no Google São Lourenço, todos os quadros que representam a morte de São Lourenço, ele está deitado sobre uma grelha com fogo por baixo. Um dos atributos do santo, da estátua do santo, ele tem uma grelha consigo, porque aquilo é fundamental. Todos os historiadores dizem que é impossível. No tempo em que São Lourenço viveu, ninguém era condenado à morte assim, daquela maneira. Por isso a história é falsa. Mas isso não impede que seja famosíssima. Há um livro que se chama A Legenda Dourada, A Legenda Áurea, um livro muito antigo, de um homem que escreve várias vidas de santos. E a vida de São Lourenço está lá descrita desta forma. Ele é condenado, morre numa grelha, e as suas últimas palavras terão sido: este lado já está, podem virar. Como é óbvio, São Lourenço morreu na mesma. Não há dúvida nenhuma, ele morreu na mesma. Bem passado. A minha questão... Morreu, exatamente, morreu mal passado. A minha questão é que se vive melhor, se até ao último segundo a gente consegue fazer essa operação de vingança absolutamente inútil sobre a morte, que é a gente rir-se dela. Essa vingança é inútil em tudo, exceto num pormenor, que é a gente respira um bocadinho melhor. Aquilo não é quase nada, mas é o que há. Eu não conheço outra coisa.
Ricardo, no livro podemos ler, toda a gente já ouviu, que já ouviu 2 vezes a mesma anedota, sabe que a primeira experiência é irrepetível. Fernando Pessoa dizia que a maior desgraça da sua vida era não poder voltar a ler Os Cadernos de Pickwick de Dickens pela primeira vez. Qual é que é a maior desgraça para o Ricardo? A minha vida, eu sou muito privilegiado, a minha vida não tem grandes desgraças, mas isso vem a propósito, lá está, disso mesmo, dessa ideia segundo a qual, que é uma coisa que toda a gente sabe, mesmo sem saber que sabe, que é o riso, uma piada, depende da capacidade que nós temos ou não de surpreender a pessoa a quem a estamos a contar. É isso. Quem já ouviu uma mesma piada 2 vezes sabe que não ri da mesma maneira à segunda, porque já conhece. Eu vou dar aqui um exemplo, posso pegar neste magnífico. Um verdadeiro documento. Exatamente. Acho que podia ser uma tese de mestrado. Depois, mas iria chumbar. Eu queria ler-vos aqui sobre isto sobre o facto de uma piada ser uma trapaça. É por isso que surpreende o outro. É porque faz uma espécie de uma finta. Para demonstrar isso, eu vou ler uma piada que foi encontrada na arca do Fernando Pessoa. Toda a gente sabe que o Fernando Pessoa morreu, não é? E deixou imensos textos inéditos na sua arca. E vários estudiosos, vários investigadores têm tirado esses textos de lá e têm publicado esses textos. Isto é uma anedota escrita pelo próprio Fernando Pessoa, que a Teresa Rita Lopes, uma dessas investigadoras, publicou num livro chamado Pessoa Inédito. Diz assim, recordo que é Fernando Pessoa: temos ouvido muitas histórias tristes a respeito de crianças, mas nenhuma tão dolorosa como a que aconteceu ao grande filantropo inglês Never Was, amigo dedicado dos pequeninos. Passeava ele uma vez à noitinha numa estrada, quando viu ao pé de uma árvore uma criança agachada, parecendo escondida ou querer esconder-se. Avançou para ela. "Quem és tu?" perguntou. "Como te chamas, pequenino?" "José", respondeu a criança, que parecia atrapalhada. "Tens pai, Josézinho?" "Não, senhor." "E mãe?" "Não, senhor." "Então com quem vives?" "Com uma tia minha." O filantropo adivinhou a história. "Uma tia má." "E a tua tia trata-te bem?" "Às vezes." "Bate-te?" "Às vezes." "Ah, fugiste-lhe?" "Não, senhor." "Então o que fazes aqui?" "Estou cagando." Ora bem, recordo que se trata de um grande poeta. O que o grande poeta faz aqui é uma operação através da qual nós somos tão enganados como o filantropo. O filantropo dá com a criança e a gente alinha na explicação que o filantropo dá para aquela situação. Coitadinho do menino, deve estar perdido, deve ter batido, está cagando. Que reparem, é uma explicação igualmente plausível. Toda a história funciona exatamente, isso é que é fundamental. É que a história, sem tirarmos nada, a história funciona exatamente da mesma maneira para ser uma tristeza de um menino que fugiu de um lar opressivo para um menino que teve uma cólica. Ricardo, muito obrigada por esta tarde. Eu agora deixo o microfone à disposição de quem quiser colocar. Vamos ter que limitar o número de questões, mas para quem quiser colocar questões ao Ricardo, está agora à vontade para fazê-lo. Veja a quantidade de pessoas que estão interessadas no... Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Olha, essa é a primeira vez. Obrigada também a todos aqueles que vieram assistir a esta conversa. Sim. Ora, aí está. É uma questão. Para mim a questão. A questão é para a menina, faz bem. Porque é que está vestida de vermelho e branco? O senhor tem uma obsessão clara, não é? Com certeza. É das boas, é das boas. Somos... Eu sabia que ia sobrar para mim. Se nos internarem, estamos na mesma ala. Temos a mesma doença. É claramente porque o vermelho me fica bem. Sim, com certeza. Repare como o seu incentivo para que me fizessem perguntas resultou em 0. As pessoas palpitam de curiosidade pela minha pessoa. Repare nisto. Calma, um de cada vez, por amor de Deus, pá. Não se precipitem dessa forma. Nada.
Vamos ver uma poncha. Ah, está aqui uma senhora, ora está. Uma pergunta. Ele tem o microfone e tudo. É impossível mudar para o Porto, não é? Ora bem. É de facto. Não é possível, não é. Isso é a mesma doença, mas é outra estirpe. Na verdade é a minha esta e eu não consigo, não dá para mudar, sabe? Eu não. Às vezes, além de me perguntarem com o que é que eu me rio, perguntam-me se eu choro. É uma pergunta que me fazem. Ora, eu não choro desde o dia 25 de novembro de 1999, em que sucedeu em Vigo um jogo. O Benfica terá perdido esse jogo por um resultado avolumado que eu ainda hoje não conheço, porque na altura em que o jogo decorria, as lágrimas não me deixavam ver bem o placar. Não sei, não tenho provas nenhumas disso que o senhor está a dizer. E portanto é isso. Não dá. Sabe que eu até do sofrimento que o Benfica me causa, eu até por esse sofrimento eu tenho afeição. Eu gosto de sofrer. Eu gosto daquele sofrimento. Há um poema do Carlos Drummond de Andrade sobre as pessoas que gostam de futebol. E ele diz: o drama do torcedor é voltar do estádio com um infarto ou desilusão. Repare na gradação que ele faz. Infarto ou desilusão. Infarto não é tão mau como desilusão. Já muitas vezes eu saí do Estádio da Luz a pensar: quem me dera ter tido um infarto em vez disto que acabou de acontecer. Os humoristas estão mais do que credenciados para escrever nas lápides, não é? Depois de... Escrever nas lápides. Bom, sim, quer dizer, há essa ideia de que, reparem, a ideia de que uma piada conjura qualquer coisa, faz qualquer coisa ao mesmo, parece-me presente nessa ideia de que várias frases que estão nas pedras tumulares têm graça. Há um caso conhecido que aliás eu falo no livro, que é este magnífico livro, aliás, 12,99€. Por acaso não sei se é esse o preço. Se for, é um roubo. Há um caso que é o seguinte: na abadia de Westminster há um túmulo de um poeta que se chama John Gay, e ele tem uma frase lá escrita que foi ele que pediu para pôr. São os versos. Ele diz assim: Life is a jest and all things show it. I thought so once, but now I know it. Ou seja, a vida é uma piada e tudo o indica com clareza. Eu pensei assim em tempos, mas agora tenho a certeza. Um homem chamado Samuel Johnson, poucos anos depois deste epitáfio ter sido gravado lá nesse templo, escreveu um artigo a dizer assim: vamos tirar dali aquilo, vamos poupar às gerações vindouras o trabalho de raspar aquela frase dali. Aquela frase não tem lugar num templo, é uma piada reles, no máximo pode estar escrita na janela de um bordel, disse ele. Não tem lugar num templo. E além de dizer que era má, que era literariamente fraca, que era inapropriada por ser uma piada num templo, ele ainda apresentava uma objeção de caráter lógico. Ele diz: das duas uma. Ou John Gay, ele diz, as pessoas dividem-se em dois grupos: as que acreditam ou fingem acreditar que depois da morte não há nada, e as que acreditam que depois da morte há uma vida e nós seremos obrigados a prestar contas no fim desta para saber que tipo de vida teremos a seguir. Ora, se o John Gay pertence ao primeiro grupo que acha que não há nada depois disto, eu tenho a certeza, porque quem não existe não tem a certeza de nada. Se ele pertence ao grupo das pessoas que acham que há uma vida depois desta, então neste momento ele já sabe que a vida não só não é uma piada, como já aprendeu isso dolorosamente. Essa ideia de que aquilo era horroroso, uma piada num templo, ainda por cima num túmulo, é que a religião, pelo menos aquela que é mais presente para nós, são duas formas absolutamente incompatíveis de lidar com a morte. É por isso que padres e humoristas são inimigos. Porque padres estão interessados em que as pessoas receiem a morte. E eu compreendo essa estratégia. Se uma pessoa não recear esse tal exame que a gente vai ter de fazer no fim, porta-se tem um selvagem. E, portanto, o medo é uma maneira de controlar as pessoas, como é óbvio. Ora, sendo que o riso destrói o medo, reparem, a expressão temer a Deus, em português a gente diz uma pessoa temente a Deus, temer a Deus,
temer, temer é uma palavra que significa duas coisas. Respeitar e recear. São duas coisas numa. Ora, se o riso dá cabo das duas, do respeito e do medo, é óbvio que quem está interessado em que as pessoas temam a morte, não está interessado em que haja piadas junto da morte. No cemitério, nos templos, ou em lado nenhum. E é isso. E a última questão, qual é que é o limite? É muito... Reparem, eu adorava que a gente conseguisse chegar a uma resposta para isso. Que a gente hoje saímos daqui e dizíamos assim: ora bem, então vamos lá dizer sobre que tema é que a gente não pode fazer piadas. Vamos lá dizer. E uma pessoa dizia Jesus Cristo. E nós apontávamos no papel: ok, Jesus Cristo está fora. Nunca mais ninguém faz piadas sobre Jesus Cristo. Alto, mas eu sou muçulmano. Ponha aí Maomé. Então pera, Maomé também não pode. Olha, eu sou ateu, mas eu gosto muito do Sporting. Então pera, então Sporting também não dá. Sporting não pode. Mais alguém? Olha, eu gosto do Marcelo. O Marcelo, o Presidente da República, eu acho que ninguém devia fazer pouco do Presidente da República. Então fica Presidente da República para sempre, também não dá. E assim sucessivamente. Porque cada pessoa tem o seu tema sagrado. Mesmo que esse sagrado não seja divino. Eu uma vez constatei, havia uma série chamada Floribela. A Floribela cantava uma canção que dizia assim: eu sou pobre em ouro, mas sou rica em sonhos. Pobres dos ricos que tanto têm. E eu achei que este tipo de ideologia me fazia lembrar uma outra canção, mais antiga, dos tempos do Estado Novo, que é, aliás, a canção de onde os chutes e pontapés extraíram os versos, as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha. Mas eles só cantam essa quadra. A quadra seguinte diz assim: tudo podem ter os pobres ou os ricos tudo podem ter os nobres ou os ricos algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Então não tem. Essa ideia de que ser pobrezinho é muito superior a ser rico é ótimo. Que chatice que é ser rico, pá. Chatice. Contentem-se com a vossa pobreza e tal. Pareceu que estava presente, quer no Estado Novo, quer na Floribela. Então eu escrevi um texto chamado António de Oliveira Floribela a assinalar essa coincidência ideológica. E eu recebi cartas de pessoas a dizer: não goza com Floribela porque eu gosto muito da Floribela. E é claro que há sempre alguém que diz: alto, o senhor passou o limite. Há sempre alguém para quem o limite foi ultrapassado. E portanto eu acho que o limite é o meu. É aquilo que eu quero fazer. Há duas ou três coisas que eu não tenho interesse em fazer. E eu não tenho interesse em fazer, talvez não seja por um prurido ético, é porque eu não acho graça. Eu não acho muita graça a escarnecer de vítimas. E há sobretudo uma situação, desculpem, eu vou contar esta história em 2 minutos, que é para irmos todos embora. Há uma situação da qual eu acho que o riso está ausente. Isso não quer dizer que eu não ache que outros humoristas, ou que alguém, possa fazer uma piada sobre isso. O que eu digo é que eu não tenho interesse, coragem para fazer. Eu não acho graça. Esse tema é o seguinte: eu não sei o mito com que os gregos explicavam as estações do ano. Os gregos, as pessoas lá há milénios, olhavam para o mundo e pensavam: que raio é isto? Porque é que em janeiro chove, em agosto está um calor impressionante? Porquê? Então, como toda a gente que não sabe como é que se explica uma coisa, inventa uma história. Foi o que os gregos fizeram. O mito com que eles explicavam as estações do ano era o seguinte: a deusa Deméter, que era a deusa da terra, era a terra, tinha uma filha chamada Perséfone, e um dia descobre que a filha desapareceu. Então anda à procura da filha. E a essa altura percebe que a filha foi raptada por Hades. Hades é, na antiga Grécia, uma personagem que guardava, era o deus do mundo dos mortos. E é hoje a forma como muitos dirigentes desportivos conjugam o verbo haver. Mas a acessão que nos interessa hoje é deus do submundo dos mortos na Grécia Antiga. Ora bem, Hades não está interessado em devolver-lhe a miúda. E então ela vai fazer queixa a Zeus, que é o rei dos deuses. Só que Zeus é irmão de Hades e não quer indispor o irmão. E por isso não intervém. Então a deusa Deméter não tem outra alternativa senão fazer greve.
faz uma espécie de greve, ou seja, a deusa da terra faz greve, o que significa que nada cresce. As plantas não crescem, os animais morrem, tudo definha. Então Zeus compreende que tem que arranjar uma solução de compromisso, que é, convence o irmão e a deusa Deméter que 6 meses a miúda fica com a mãe, 6 meses a miúda fica lá embaixo com o irmão. E é por isso que durante 6 meses a gente tem primavera e verão e a Terra parece resplandecente e alegre, e durante outros 6 meses temos outono e inverno e a Terra parece triste e deprimida. Ora, o que é que me interessa nesse mito é que em certas versões do mito há um momento em que a deusa Deméter percebe que perdeu a filha, que a filha desapareceu, e ela senta-se numa pedra. Uma pedra a que os gregos chamaram a pedra agelasta. Agelasta é uma palavra que significa, a letra significa ausência de riso. Gelos quer dizer riso e a significa ausência de. É um prefixo da ausência. O facto de eles identificarem o momento em que uma mãe perde um filho com o momento em que o riso é interdito parece-me muito significativo. E parece-me significativo ainda o que acontece a seguir, que é a deusa Deméter só ganha forças para voltar a ir à procura da filha, porque aparece uma personagem chamada, numas versões do mito, chamada Yambe, noutras chamada Balbo, noutras sendo uma mistura das duas. Aparece uma personagem que a faz rir. É precisamente por haver essa personagem que faz rir uma mãe que perdeu um filho, fala rir um riso daqueles que vêm do ventre, que é precisamente o sítio de onde os bebés também vêm. Dá-lhe uma espécie de choque, precisamente naquele sítio. É curioso que seja o sítio em que é comum ao riso e ao nascimento. É esse choque que faz com que ela recobre as forças para ir retomar a procura do filho. Mas o que eu retenho, e essa personagem, aliás, essa personagem Yambe, é a deusa dos humoristas para os gregos. Acho que não é por acaso que isso é assim. Ou seja, a pessoa que é capaz de fazer rir a uma mãe que perdeu um filho. Agora, para mim essa é a situação. Como eu vim aqui dizer, é o que eu estou a dizer desde o início, que o riso é uma maneira de a gente conviver melhor com essa ideia de que vamos todos morrer. A questão é esta. Há uma única coisa que é pior do que a morte, que é a morte de um filho. E para essa, na verdade, não há anestesia, parece-me. E é isso que eu acho significativo no mito dos gregos, o facto de eles terem chamado agelasta àquela pedra, à pedra que assinala o momento em que ela percebe que perdeu um filho. E, portanto, há pessoas que, por exemplo, falam sobre aquela senhora que volta e meia aparece nas notícias, porque ainda hoje não sabe o que aconteceu ao filho dela que se chama Rui Pedro. Eu não acho graça, não sou capaz. É impossível para mim fazer uma piada sobre esse assunto, sobre essa senhora, porque o assunto à partida me repele. Eu não sou ninguém para proibir que outros façam. É só porque eu não consigo. O meu limite é esse, talvez. Acho que havia uma questão para concluir. Concluímos exatamente dessa forma, até porque já ultrapassamos também o nosso limite de tempo. Vamos continuar onde estão, porque daqui a pouquíssimo tempo neste palco vão estar os Major Cafeína. É uma banda, há música ao vivo no palco da Fara do Livro.